Então, bora falar do Flamengo, que empatou com o Internacional no Maracanã. Lucas Paquetá foi titular do Flamengo nesse jogo. Mauro César, você que acompanhou do Maracanã essa partida, queria te ouvir a respeito do desempenho do Flamengo nessa noite de quarta-feira. Flamengo 1, Internacional também 1. O Flamengo não vence há 4 jogos, Mauro. Exato, o Flamengo empatou com o Inter no Maracanã, como também empatou na abertura do Brasileiro passado, né? Só que num outro contexto, o time não vinha nessa fase tão ruim. E jogou naquela ocasião uma boa partida, merecia até ter vencido, perdeu muitas oportunidades. Ontem jogou muito mal, o Felipe Luiz até admitiu na coletiva depois do jogo que o time esteve mais próximo da derrota do que da vitória, que é um fato. Flamengo vulnerável, Flamengo dando espaços, permitindo ao adversário situações de gol que no ano passado esse time raramente concedia. São 7 gols sofridos nesses 4 jogos, né? É muita coisa para um time que sofreu poucos gols. Me parece bem claro que não é só uma questão física, é uma questão física e técnica, né? Uma coisa está ligada à outra. E o time vai ter que correr contra o tempo para se ajustar. Alguns progressos ontem, a Arrascaeta fez um segundo tempo bom até, em relação ao que ele vinha apresentando. Emerson Royal, contra a partida muito fraco enquanto esteve em campo. A situação do Royal é tão constrangedora que o torcedor aplaudiu e comemorou como se fosse um gol, sem exagero. A arquibancada urrou quando no painel, lá no telão, apareceu na volta dos times para o segundo tempo que Varela entraria no lugar do Emerson Royal. Assim, foi uma coisa muito evidente. Paquetá mal, em parte pelo fato de ter que trabalhar do lado direito, socorrendo inclusive o lateral, que era muito vulnerável, com o Carboneiro. O Pesolano colocou o Carboneiro, que é um bom jogador, jogava no Racing, teve muitas lesões na Argentina, agora está conseguindo ter uma sequência no Internacional. É um jogador interessante, perigoso, né? E o técnico colocou o Carboneiro em cima do Royal e começou a dar trabalho logo nas primeiras disputas de bola, levando perigo à defesa do Flamengo. E o Paquetá claramente voltando, muito recuado, para buscar a bola perto dos zagueiros, dos volantes e tentar trabalhar a partir dali e também para socorrer o seu companheiro, já que os dois jogaram pelo lado direito do campo. E perdeu, inclusive, errou um passe que gerou a jogada do gol, que a gente está vendo aí, o belo gol do Rafael Borré, né, cortando ali o Léo Ortiz, deixando no chão o zagueiro do Flamengo, finalizando com muito estilo. Essa jogada acontece num erro de passe do Paquetá, o Alan Patrick aciona o Carboneiro, e o Carboneiro livre, a gente está vendo aí, ó. Olha o corredor aberto ali, as costas do lado esquerdo, onde estaria, em tese, o Alexandre, que volta aqui, ó, no trote, bem atrasado na jogada, e o Borré vai lá e faz o gol. O Flamengo no segundo tempo tentou muitos cruzamentos, muita bola longa, o time sem nenhuma criatividade. Eu acho que o único ponto positivo ontem foi o comportamento do torcedor. Eram 56 mil pessoas, outro pilhado estava preocupado porque tinha pouca gente. Eu falei, cara, mais de 50 mil ingressos é pouco? O time perde 3 jogos seguidos, jogo 7 horas da noite, uma desgraça para chegar no Maracanã, um negócio terrível para chegar no estádio. Uma dificuldade danada, porque essa hora é hora de rush, né? Eu cheguei assim, bem em cima, inclusive, no estádio, e muita gente chegando com bola rolando, que 7 da noite é legal para sair do estádio, para ir embora para casa. Mas para você chegar é difícil pelo horário, né? Pelo trânsito, porque você está saindo do trabalho, dos compromissos do dia a dia. 56 mil pessoas, a torcida apoiou o tempo todo, vaiou. No final do primeiro tempo, a atuação, no final do jogo, que são os momentos pertinentes onde o torcedor tem que vaiar. O torcedor não pode também ser um ser estéril que só apoia e que não cobra quando as coisas vão mal. Isso gera acomodação do jogador. Então, acho que a torcida ontem foi um ponto positivo, porque ela aplaudiu, incentivou o time, apoiou, gritou o nome do Felipe Luiz, ele até agradeceu na coletiva, mas no final do primeiro tempo manifestou sua insatisfação com a má partida e no final do jogo mais ainda, né? O que é normal. Tem umas narrativas aí que estão criando, que a torcida tal não vai, todas vai. Ó. Se você tiver dúvida, vai no Google e coloca assim, nome do time, torcida e vaia. Você vai encontrar matéria sobre vaia de todas elas, ao longo dos anos. Todas vai. E tem que vaiar. Quando está mal, a vaia é o protesto legítimo e que não é violento contra uma atuação ruim de um jogador, de um time. É o protesto do torcedor, de quem comprou o ingresso e que manifesta que... Até a torcida do Boca Juniors, que é a maior da Argentina e tudo, na Argentina tem a cultura do alento o tempo todo, aplaude tudo, mas quando a coisa está ruim, eles vaiam e vão para cima, né? Bem, se alguém tem dúvida de que a torcida fica insatisfeita, eu pergunto ao Vampeta os perrengues que ele já não passou lá no Corinthians, né? Às vezes até vai além da vaia. Então a torcida vaiou na hora certa, apoiou durante o jogo. Foi o único ponto positivo. A atuação foi muito fraca, muito ruim. Acho que foi a pior desses 4 jogos, talvez, porque contra o São Paulo ainda teve um bom primeiro tempo, poderia ter até definido o jogo. Né? Contra o Fluminense foi um jogo mais equilibrado. Né? Diante do Corinthians, o Flamengo fez o segundo tempo até melhor do que o primeiro com homem a menos. Não fosse a expulsão do Carrascal, poderia ter dado um outro destino ao jogo. Ainda perdeu um gol absurdo do Paquetá já no final da partida. Mas ontem não. Ontem contra o Inter foi um jogo fraco e uma bela partida do Internacional, que não ficou só acuado,
Atenção aí para o trabalho do Pesolano, que já ganhou um Grenal, perdeu, é verdade, para o Atlético Paranaense na estreia no campeonato, mas se apresentou muito bem, não foi um time acovardado, e só no segundo tempo baixou as linhas e recuou a partir da metade do segundo tempo para frente, porque aí chega um momento que você está interessado em segurar um resultado, fosse 1-0 ou até 1-1, que não era mau resultado para o Internacional como visitante, vivendo o momento que está vivendo a equipe gaúcha. Mas foi um jogo muito fraco do Flamengo, e eu achei que, pelo menos ontem, ao contrário de coletivas anteriores, nessa entrevista o técnico Felipe Luiz admitiu uma atuação, e até eu perguntei para ele no final sobre quando o time vai. Ele falou: o time não está na sua melhor versão. Eu perguntei quando vai estar. Falei: contra o Lanús, por exemplo, que disputou uma taça, não ganhou, perdeu para o Corinthians. A próxima é a Recopa Sul-Americana. São 2 jogos, dia 19, a quinta-feira pós-carnaval, lá em Lanús, na Argentina, contra a equipe Granate, como é conhecida, e no dia 26, na quinta-feira seguinte, no Maracanã, o jogo de volta. O time, como estará o time até lá? Se estiver no patamar de ontem, corre um sério risco de perder o título. Ele acha que até lá o time, em 2 semanas, 15 dias de intervalo, pode apresentar o melhor futebol. E uma vantagem que ele tem agora é que o próximo jogo é com o Sampaio Corrêa pelo Carioca no sábado. Ele pode colocar um time reserva ou um misto até da base com os reservas e tentar alguma coisa aí. O Carioca tem que ser tratado como algo secundário. Aí ele terá, com seus jogadores mais importantes, 6 dias para trabalhar o jogo contra o Vitória em Salvador, terça-feira da semana que vem, é o último jogo antes do Carnaval, porque pega o Vitória também numa situação delicada. O time vem de um atropelamento, o Palmeiras amassou o Vitória ontem. Então você pega um adversário que vem de uma goleada, como sofreu uma de 8 para o Flamengo no Maracanã no ano passado também, né? Ainda não era o Jair Ventura, era o Carille naquela ocasião. E agora o Flamengo vai até Salvador para enfrentar também um adversário que está baleado, digamos assim, está abalado, melhor dizendo, depois do que aconteceu ontem lá em Barueri. Mas uma atuação muito fraca, muito, muito fraca, para mim a pior dos 4 jogos sem vitória do Flamengo no Maracanã. E qual foi a avaliação do Felipe Luiz, técnico do Flamengo? O Felipe Luiz fala e você acompanha aqui no Bate Pronto. Vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Com a palavra Felipe Luiz, aqui na Pan. Boa noite. Primeiro, reconhecer o jogo ruim, né, da equipe. Me lembrou muito o jogo contra o Táchira na fase da Libertadores ano passado. Me lembrou muito esse de volta, algumas ações a destempo, algumas pressões a destempo. Me lembrou bastante esse jogo, e é evidente, e hoje ficou muito evidente, por exemplo, que ainda falta muito da parte física, um pouco da parte física dos jogadores. Como eles não estão bem fisicamente ainda, da forma que eu espero que estejam, e eles estão acostumados a jogar, estão chegando 1 metro tarde, estão fazendo as coisas um pouquinho, chegando na pressão um pouco de forma atrasada, a bola está escapando um pouco do pé, e isso também vai ligado com o mental, com decisões erradas. Então a parte física, você cansa mais, você pensa pior, você toma decisões erradas, os jogadores ainda estão pegando. Pelo que eu conheço deles, ainda vai levar um pouquinho, mas a gente vai voltar. Eu não tenho dúvida que estamos no caminho, os jogadores já estão melhorando essa parte física com os jogos, e vamos voltar, vamos melhorar. E nesses aspectos vão ser corrigidos. E tenho certeza que as pressões encaixarão, a linha subirá junto, tudo estará num time melhor, porque quando um vai sem o companheiro conseguir ir, aí sim realmente hoje eu vi meu time muito exposto, ao ponto de dizer que até tivemos mais perto da derrota do que da vitória. Tá aí o Felipe Luiz, Mauro, reconhecendo que não foi um jogo bom do Flamengo, e falando também da parte física, que ele acha que mais alguns jogos o Flamengo vai chegar aí ao que considera ideal na parte física, mas falando, né, que foi um jogo ruim, até comparando com o jogo contra o Táchira, né, ele cita esse jogo do Flamengo com o Táchira na Libertadores do ano passado. Eu gosto quando o técnico joga real assim, admite que o time não jogou bem, melhor do que ficar com papo furado na entrevista coletiva, Mauro. Foi bem o Felipe Luiz. Eu achei bem melhor, Pedro, assim, do que antes, que ele estava tentando meio que desviar o foco. Não, admitiu. E aí, para o torcedor entender, o Flamengo no ano passado ganhou o Campeonato Carioca, mas o Flamengo na Libertadores fez uma campanha muito ruim na fase de grupos.
Perdeu para o Central Córdoba no Maracanã, empatou com essa equipe lá na Argentina. Esse jogo contra o Táchira foi um pavor, quase tomou o gol de empate. O Rossi fez uma defesa importante, se toma o gol ali, a vaca iria para o brejo. O Flamengo fez uma fase de grupos muito ruim. Chegou na última rodada, ainda dependendo de resultado para se classificar, correndo risco de eliminação. Quase foi eliminado. Então, se você for olhar para trás, você vai falar, cara, o Flamengo teve em 2025 um momento também de futebol muito abaixo, na principal competição do continente. E depois reagiu, se acertou, foi campeão brasileiro e ganhou a própria Libertadores. Isso significa o quê? Que óbvio que se o time está mal agora em janeiro, fevereiro, ele pode e deve se recuperar. É uma coisa meio que evidente, é óbvio. O Palmeiras teve no ano passado uma fase que foi elogiadíssima, começou a fazer muitos gols em jogos em casa, contra algumas equipes específicas, e depois teve uma queda. E caiu e perdeu os títulos. Pode acontecer qualquer coisa, é muito cedo, como disse o Flávio, como disse o Bruno. As pessoas têm que ser minimamente sensatas. Eu acho que a cobrança da torcida ela é correta, até a manifestação que eles fizeram, alguns podem gostar, outros não. As organizadas pararam durante uns 10 minutos do segundo tempo e não cantaram, fizeram uma manifestação silenciosa. Depois voltaram a apoiar intensamente. Ou seja, quando o torcedor se manifesta sem violência e fala, cara, não estamos gostando disso, é legítimo, tem que se manifestar. O jogador não pode ficar acomodado achando que está todo mundo achando lindo. E com a bola rolando, você apoia. Depois você vai, aplaude, você vai ter a reação de acordo com aquilo que você está sentindo. E os jogadores têm que sentir que a responsabilidade deles é muito grande. Agora, é muito claro que o time está na fase ruim, que isso pode ser corrigido. E o primeiro passo para isso é admitir que está errado. E ontem ele admitiu, publicamente. Admitiu que cometeu, ele falou, injustiça com o Everton Araújo por não escalar em certos momentos que o menino merecia, esse ano especialmente, né? E admitiu que a atuação foi ruim e ainda citou esse exemplo ruim, óbvio, né, do jogo contra o Deportivo Táchira no ano passado. Então, se o time jogou mal nessas partidas que eu citei da Libertadores e foi quase eliminado, correu risco de eliminação, por que ele não pode, como foi no passado, reagir? É lógico que precisam trabalhar para isso, mas é muito precoce isso tudo, esse desespero, essa angústia do pessoal. Até porque essa é uma temporada diferente, né? Você não tem aquela carne assada do estadual para fazer o aquecimento da temporada. Começa o estadual já com clássicos, né? O Flamengo fez 2 seguidos, depois Brasileiro fora de casa, contra o São Paulo, agora o Internacional. São times grandes se enfrentando, né? E no meio disso é uma Supercopa contra o Corinthians mobilizadíssimo para o jogo. Ainda jogando com homem a mais no segundo tempo. Tudo tem um contexto. Aí aquela coisa, o sujeito que só quer ver sangue, ele fala, que passada de pano, ele quer o quê? Que a gente fica aqui berrando, esperando. Isso aí você vai encontrar no YouTube em alguns canais que não são de jornalistas geralmente, são de torcedores que têm um certo alcance e que fazem esse papel porque querem engajamento à custa disso, de sangue. Cortar a cabeça, mandar embora, ninguém presta, e aí vem aqueles adjetivos que desqualificam o profissional, e há uma diferença fundamental entre criticar uma atuação, falar que jogou mal, falar que o sujeito eventualmente não tem nem condições de jogar naquele time, porque tecnicamente não corresponde ao nível que aquele time exige. Tudo isso é perfeito, como alguém pode falar, olha, eu acho o Mauro um mau jornalista, como comentarista, ele comenta falando coisas que não fazem sentido, ele escreve mal, a pessoa pode achar qualquer coisa. E pode achar que é bom, pode achar que é indiferente, aí vai de cada um. Agora, o que não pode é o ataque pessoal, que hoje virou uma coisa, ataque pessoal profissional, desqualificando os profissionais, essa bobagem de chamar o Felipe Luiz de estagiário, eu chamo de etarismo ao contrário, né? Que geralmente no Brasil as pessoas são preconceituosas com relação às pessoas mais velhas. O seu velho é uma, entre aspas, ofensa. É patético, né? Mas é assim. O Brasil tem o brasileiro médio tem essa característica. E no caso do Felipe Luiz é o etarismo ao contrário, né? Ele é muito novo, então ele é estagiário. Caramba, estagiário já com os títulos que ele tem, com o bom trabalho que fez. E tem um detalhe, o Flamengo se propõe a fazer um jogo muito sofisticado, de pressão alta, que depende muito sofisticado do ponto de vista tático, quero dizer. Depende muito da parte física. E aí eu acho que o Felipe precisa mostrar um mais amplo repertório, que não consigo jogar da maneira que eu gosto, então eu vou preparar meu time para jogar de uma outra forma, que exija menos fisicamente, que eu controle o jogo pela posse, cadencie mais o jogo, acelere nas horas certas, para dosar mais energias, conseguir envolver o adversário e ganhar os jogos. Porque para jogar da maneira que ele gosta, que ele quer, claramente o time não está preparado. Não está preparado. E não adianta falar só, tem que trazer um centroavante. O Pedro está muito mal, inclusive. Voltou das férias antes, está treinando, mas ainda não está legal. O Arrascaeta melhorou. O Arrasca melhorou ontem no segundo tempo. Carrascal entrou bem no jogo. Lino não tem nenhuma confiança. Esse jogador tem que ser recuperado. É incrível. É a insegurança do rapaz em campo. A torcida não tem nenhuma paciência também. Aquela que fica ali cornetando à beira do campo. A turma, que é a versão da turma do amendoim que o Flamengo tem, toda a torcida tem. Mas eu acho que
trazer um centroavante pode ajudar, mas o clube ter um centroavante novo não basta, porque a bola não vai cair só no pé desse cara para ele finalizar. É preciso que outros finalizem mais e que melhorem o desempenho diante de chances criadas. E ontem nem grandes chances foram criadas. O gol saiu num pênalti que existiu, mas o time criou muito pouco, tanto que o Rocher não foi tão exigido assim com defesas. Foi mais aquela coisa, bola cruzada ou outra e tal, retendo depois um pouco a bola no final do jogo, ganhando tempo. Essa foi mais a participação do goleiro uruguaio do Internacional do que fazendo intervenções, porque o Flamengo também não exigiu tanto assim dele. O Rossi teve mais trabalho do que ele. Você acha que o flamenguista, a gente acompanha, né, rede social, tem espaço para todo mundo, né? Talvez o mais emocionado comece a falar em crise, algo assim. Flamenguista que fala em crise nesses 4 jogos, Mauro, faz parte daquele considerado grupo da Flamimimi ou você acha que não? Eu acho, Pedro, que existe uma crise técnica, isso é evidente, e física, né? O time não está bem. Mas uma crise, mas não é uma crise, o mundo vai acabar. Não é isso. Não serve ninguém, nada disso. Agora, o que existe hoje é que muita gente em rede social só quer ter razão, isso é uma tese que eu tenho, tá? E essas pessoas, elas querem extravasar as suas neuras, os seus problemas, as suas insatisfações, compensar até os seus próprios fracassos na vida ou na carreira na rede social. Então, na política, eles escolhem um lado e você é isso, você é aquilo e tal. Não importa o que faça o político de um lado ou de outro, eles vão xingar incondicionalmente o lado oposto. Eles têm que escolher um lado. Não dá para você ter uma postura ponderada. Isso aqui foi bom, isso aqui foi ruim, isso aqui eu concordo, votei nesse cara, gostei do que ele fez, votei nesse cara, não gostei do que ele fez, não votei nesse cara, gostei do que ele fez, apesar de não ter votado, né? Não, isso não existe. O sujeito nem pensa. Então o negócio é ter um lado e guerrear. E nesse aspecto, o que acontece? Dentro das torcidas, você vai encontrar... Aconteceu no São Paulo com o Zubeldia. O Zubeldia tinha lá as suas questões, seus erros, mas o trabalho dele não era um desastre no São Paulo. Não era muito diferente daquilo máximo que dá para fazer com o time do São Paulo. Mas houve um dado momento que uma parte da torcida do São Paulo, especialmente em rede social, mas que mais do que no Morumbi, isso eu me baseio com relatos dos amigos que frequentam o estádio, uma parte ela definiu que o Zubeldia era o culpado de tudo. Não era Casares, não era Belmonte, não era Rui Costa, não era Muricy, não era jogador, não. Era Zubeldia. E ele foi malhado que nem Judas no sábado de aleluia. O que bateram no cara foi até ele sair. Aí ele saiu e os problemas persistiram, porque a culpa não era só dele. Então, as pessoas querem ter razão. No São Paulo houve isso e no Flamengo o que acontece? O camarada, ano passado, tinha uma implicância com o Felipe Luiz. Mas ele calou a boca desses caras, que ele ganhou os títulos. E fez um belíssimo trabalho. O Flamengo fez jogos bons, jogando futebol bom. Um futebol que, inclusive, tem a ver com as tradições do clube. O Flamengo é um clube que, quando tem bons jogadores, tradicionalmente joga bola. Eu estava vendo hoje, por acaso apareceu na rede social, o gol do Flamengo na final do Brasileiro de 87, 1-0 no Inter, gol do Bebeto. Cara, a jogada tem de tudo. Pressão alta com o Renato Portaluppi, Renato Gaúcho roubando a bola do Paulo Roberto lá na lateral esquerda, reiniciando a jogada, uma troca de passes que envolve vários jogadores, Zinho no Andrade no Bebeto, Bebeto, gol 1-0, Flamengo campeão. Isso foi em 87, tem 39 anos quase. Então o Flamengo tem essa característica. Era assim no time dos anos 80, foi assim no grande time do Dida dos anos 50, no time do Zizinho dos anos 40, jogadores técnicos, time de toque de bola, envolvente. É uma característica do clube, nem sempre possível, porque nem sempre você tem jogadores para isso. O Flamengo hoje tem jogadores para isso. O conceito de jogo do Felipe Luiz privilegia as características do Flamengo. E adiciona isso uma pressão alta, que já havia naquela época, muito mais consistente, de ocupar o campo do adversário. É tudo que o rubro-negro gosta. Mas mesmo assim os caras implicam com o cara, né? E aí quem ficou implicando no passado e teve que entubar, né? Engolir as palavras, porque o cara levantou uma série de taças e mesmo quando perdeu para o PSG foi daquela maneira nos penais, né? Jogando 120 minutos contra o campeão europeu, que tinha vencido uma Champions, ganhando de 5-0 da Inter de Milão, esse cara ficou guardado. Agora ele aproveita a chance e cai de pau. Aí transforma uma crise técnica numa crise sem precedentes. É um exagero, é uma bobagem. A crítica pontual é pertinente. Ontem eu achei bom que ele admitiu isso publicamente. De cara já citou, como vimos aí, essa questão do Tátira. E no final da coletiva eu fiz a última pergunta, ele falou sobre o jogo, quando o time pode estar no que ele chama de sua melhor versão, né? Que imagina assim, 2 semanas, agora 2 semanas, né, exatamente, lá na Argentina contra o Lanús.
que eu acho muito importante, a Recopa. Se o Flamengo perder a Recopa, vai ter muita pressão. Eu acho que ele precisa de paz e ganhar esse troféu seria muito importante, além de ser um troféu internacional. Se você quer se solidificar como um grande time no continente, você tem que ganhar todas as taças possíveis no âmbito internacional. Eu acho que é muito cedo para qualquer tipo de avaliação, principalmente porque mexeu-se naquele processo inicial que era o Flamengo vai jogar o Campeonato Carioca com o time da Copa São Paulo. Nem participou da Copa São Paulo por causa disso. E aí, com a alteração, você não tem o time preparado. Você tem todo mundo mais ou menos. Todo mundo mais ou menos, todo mundo mais ou menos. E você vê um Flamengo com uma grande irregularidade. Eu vi um pedacinho muito pequeno do jogo de ontem, porque a gente fez o jogo de São Paulo, cobriu São Paulo e Santos. Então, os jogos acabaram encavalando, né? Um ficou junto com o outro. E vi um Flamengo tentando chegar, com dificuldade para chegar, e saiu aquele contra-ataque na falha do toque do Paquetá, que também é normal. O Paquetá está totalmente fora de ritmo, está fora da sua melhor condição. Eu tenho a impressão que, se tudo correr como está, né, deixar o Felipe Luiz trabalhar tranquilo, a coisa se alinha já. E o Flamengo vai brigar pelos títulos, né, que ele disputar. Eu vejo assim, acho que tem que ter muita tranquilidade nesse momento, porque quando você quebra o ritmo, eu até falava ontem também no Canelado, não é que você vai, se você trocar 20 dias de preparação ou 30 dias de preparação por 3 de 10, não é a mesma coisa. Você tem que dar uma consistência para o atleta. E o Flamengo não teve esse tempo. O processo foi interrompido por causa daquele jogo com o Vasco. Então, a partir daí, você vai ver todo mundo mais ou menos preparado. Então, me parece bastante natural para esse começo de temporada essa oscilação do time do Flamengo. E ontem, embora um pedaço do jogo que eu vi, né? Embora ele tivesse com o domínio do jogo, ele cedia muito espaço, né? E no desse o Internacional acabou fazendo gol. Mas acho muito cedo para a gente imaginar o que será esse Flamengo no ano. Eu diria que mal começou o ano, né? Então não dá para ter uma cobrança de um time que jogou dia 17 de dezembro, uma final de Mundial, e onde ele perdeu nos pênaltis. É o mesmo time. Eu cheguei a ouvir até um absurdo de que o Felipe Luiz não tem tarimba. Porra! Quem é o atual campeão da Libertadores? Quem é o atual campeão da Copa do Brasil? Quem disputou, quem chegou mais perto, né, de ganhar um título mundial no futebol, do futebol daqui da América do Sul nos últimos tempos? O time do Felipe Luiz. Então acho que tem que ir com calma. Acho que o Flamengo está no comecinho da sua pré-temporada, muito mais que os outros até. E aí o Corinthians terminou depois do Flamengo e já está jogando muito bem. Mas o Corinthians, ele está jogando o que ele pode jogar, né? O que ele está brigando onde ele pode brigar. O Flamengo é outra coisa. O Flamengo sabe que vai ter disputa viva até o final do ano. Falando em pressão, e o Lucas Paquetá, Bruno Prado? O Lucas Paquetá, que perdeu aquele gol na Supercopa. Lucas Paquetá, que ontem errou o passe que gerou o gol do Internacional. E teve até um momento na partida, levantamento para a área, acho que era o Varela, né? Que ia chegar ali naquela bola, ia chegar inteiro na bola. O Paquetá, acho que na ânsia de fazer o gol, de fazer alguma coisa, acabou tirando o Varela da jogada, né? Poderia ter sido um gol do Flamengo. O que você pensa aí a respeito desse início do Paquetá? Se o valor que foi investido pelo Flamengo pode estar influenciando nele dentro de campo? Pode gerar uma pressão em cima dele, externa e interna. E quando eu digo interna, é ele com ele mesmo. Isso pode acontecer. E externa quando o cara vai mal, vão sempre lembrar, ele foi o cara mais caro, e então ele tem que jogar muito. Isso pode ter um peso, sim. Acho que ainda não é isso, acho que ainda é uma adaptação. Ele está chegando, ele estreou domingo entrando durante o jogo, ontem foi a primeira vez que ele iniciou. Então é normal até que demore, às vezes um cara chega e já no primeiro jogo já joga muito bem, mas é bem natural que demore um pouquinho, né? Um outro cara que tinha essa cobrança e que demorou um pouquinho para se acertar e depois se acertou e está muito bem é o Vitor Roque no Palmeiras. Porque também os preços subiram demais, né? O Vitor Roque o Palmeiras pagou cerca de 25 milhões de euros naquele momento, que tem menos de um ano que ele foi contratado pelo Palmeiras. Foi um valor, um valor que não era normal no futebol. Depois disso já teve Samuel Lino quase no mesmo valor, ou foi um pouquinho depois. Aí já teve o Gerson por quase 30, agora o Paquetá por mais de 40, né? Os valores estão subindo muito rápido. Então o Paquetá já foi por um valor muito maior que o Vitor Roque, que na época já foi considerado um valor altíssimo, e era mesmo. Então essa cobrança vai acontecer, mas na verdade é um mercado que está muito inflacionado.
Não vai demorar para termos uma contratação de 50 milhões de euros. Não vai demorar para isso acontecer aqui no futebol brasileiro. O que tem o seu lado positivo, é muito bom que times brasileiros hoje tenham essa capacidade de investir esses valores que até pouquíssimo tempo, se falasse isso há 5 anos, que um time brasileiro poderia pagar 42 milhões de euros no jogador, pareceria uma loucura total. 5 anos, não é muito tempo não. Talvez até menos. Só que hoje é possível e é bom, porque o Flamengo se organizou para isso, o Palmeiras se organizou, agora pode comprar, pode fazer outro negócio de 25 milhões de euros aí com Arias, fez com o Paulinho também um negócio altíssimo, mas tem esse outro lado, né? O cara chega com esse valor alto, aí dá a impressão assim de que é o Pelé que está chegando, e não é. E o cara vai ser cobrado como se fosse. E isso, em algum momento, pode atrapalhar. É claro que ele está ganhando muito dinheiro também, as pessoas sempre jogam para o dinheiro. Não, o cara está ganhando muito, então ele tem que estar pronto, tem que estar preparado, tem que jogar bem sempre, tem que aguentar tudo. Mas é bom sempre alguém conversar com ele, entender, o seu valor é alto, vai ter uma cobrança em cima disso, mas joga a sua bola, tranquilo. E é um ótimo jogador, é um cara que pode jogar muito bem no Flamengo e acredito que vai jogar. Mauro, quero te ouvir também a respeito do Paquetá. A gente vai falar do Clássico Sanção, mais um Clássico Sanção, agora pelo Campeonato Brasileiro. Mas a respeito da partida do Paquetá ontem, foi titular com a camisa do Flamengo, né? Voltou a ser titular pelo Flamengo em um jogo no Maracanã. E aí muita gente questionando a atuação, esses primeiros minutos, né, do Paquetá nesse retorno dele ao futebol brasileiro. Mauro. Eu achei que ele não fez um bom jogo. Aliás, ele perde a bola e erra um passe no campo de ataque, ainda perto do grande círculo, que origina a jogada do gol do Internacional, né? Ele não jogou bem. Não jogou bem. É muito evidente que ele não está ainda no ritmo dos demais, não está entrosado com os demais. Jogou, como eu falei, buscando muita bola no primeiro tempo, especialmente perto dos zagueiros e dos volantes, para tentar iniciar a jogada, e acho que preocupado ali com o lado direito, onde o Royal era atormentado pelo Carboneiro. Não fez um bom jogo, acho que ele precisa treinar, assimilar o entendimento da equipe. E tem uma questão, né? Ele está chegando sem ritmo fora do futebol brasileiro há muito tempo e num time que é muito bom, mas que está na fase ruim. Então tem todo um contexto desfavorável para ele. Eu acho que o Felipe tem que ter um certo cuidado, analisar bem se a questão dele é física. Não me parece de ritmo de jogo mesmo. Talvez ele tenha que jogar as partidas, tipo sábado, contra o Sampaio Corrêa, no Carioca, talvez ele quer botar para jogar. E jogar. Pelo menos 60 minutos, 45, para começar a pegar ritmo e entender o funcionamento da equipe. Eu acho que o caminho é esse. E claro que tem gente que já avalia em 1, 2 jogos, né? Não valeu a pena a negociação, isso aqui, isso é uma piada, né? Claro que enquanto ele for mal, ele pode e deve ser criticado. Como qualquer jogador, o Lino é criticado, o Vitor Roque demorou a fazer gol também, foi destacado esse aspecto. Isso faz parte, como estamos falando aqui. Ele não jogou bem, ele perdeu um gol bizarro contra o Corinthians. Ontem ele errou um passe que originou o gol do Internacional. Então não é um bom começo, mas é um começo e no momento ruim da equipe. Uma coisa seria ele chegar, o Flamengo tivesse o melhor momento da temporada, como no ano passado em determinadas fases. A outra é você chegar com o time mal e você tentando se readaptar ao futebol brasileiro. É um contexto específico, mas as falhas dele têm que ser ressaltadas e elas estão sendo citadas aqui.